uso de profissionais de saúde, mas podiam ser utilizadas em outras situações. Vossa Excelência confirma esse fato? Eu confirmo que nós compramos as máscaras e foram distribuídas. Quanto à análise da Anvisa, para mim ela é clara, está respondida. Talvez as máscaras não tivessem, algumas máscaras não tivessem o selo para usar numa UTI, mas poderiam ser utilizadas em vários outros momentos que a pandemia necessitava. Então, Vossa Excelência confirma o fato? Não, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Sim, eu sei que houve discussões do gênero, porque isso é uma etapa da parte logística nossa e da parte contratual. Mas eu não intervi para não distribuir. Não, eu não intervi para não distribuir. Soube que havia discussões e que poderia ser distribuído independentemente daquela posição. A pergunta seguinte o Ministério da Saúde recolheu e substituiu essas máscaras após a decisão da Anvisa? Eu acho que a decisão da Anvisa ela foi clara de que a máscara poderia servir para diversas atividades, não apenas a parte médica. Sim, mas elas tinham sido distribuídas para os profissionais de saúde. Houve recolhimento dessas máscaras? Não, eu não sei lhe responder, vou questionar e lhe passo. Não tenho certeza se houve recolhimento ou não houve. Nem qual foi a destinação final da... Não, eu não sei lhe responder exatamente, eu posso aprofundar. Vou tentar aprofundar ainda para hoje. Então, a outra pergunta sobre o mesmo assunto. O Ministério da Saúde agiu para que a Anvisa aprovasse o uso dessas máscaras? Hipótese alguma. Em janeiro de 2021, uma verdadeira tragédia sanitária bateu-se sobre o estado do Amazonas, com a falta de oxigênio hospitalar para os pacientes. Em um momento de pico do número de casos e mortes por Covid naquele estado, foi noticiado que, dias antes do exaurimento total do oxigênio hospitalar na cidade de Manaus, em 14 de março exatamente, o diretor da White Martins, senhor Lorival Nunes, enviou um e-mail ao Ministério da Saúde solicitando apoio logístico para o transporte de cilindros de oxigênio gasoso e de tanques de oxigênio líquido para Manaus. Pedido que não teria sido atendido a tempo. Pergunto, ministro, Vossa Excelência confirma essa informação? O senhor podia só voltar a data que o... 14 de março. Em janeiro de 2021, uma verdadeira tragédia. Só a data. Obrigado. Deixa eu colocar... Janeiro de 21, mas em 14 de março... Entendi a data já. Em 14 de março, o diretor da White Martins, senhor Lorival Nunes, enviou um e-mail ao Ministério da Saúde solicitando apoio logístico para o transporte de cilindros. A pergunta é, Vossa Excelência confirma essa afirmação? Olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. No dia 8 de janeiro, aí já vão 7 dias antes, 6 dias antes, nós já tínhamos iniciado o transporte aéreo de oxigênio para Manaus. Então, para atender essas demandas logísticas, no dia 8, no dia 10, 11, 12, 13, 14, todos os dias. Transporte de oxigênio por avião, transporte por balsas e transportes, isso em janeiro. Então, isso é em janeiro. Então, no dia 14, nós já estávamos transportando oxigênio há bastante tempo. E a demanda da White Martins, ela só entrou na lógica do que já estava sendo feito, e muito. Isso não é uma... Quando e em que momento Vossa Excelência foi informado do risco de desabastecimento de oxigênio em Manaus? Eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10 à noite, numa reunião com o governador e o secretário de saúde. Quando eles me passaram as suas preocupações que estavam com problema logístico sério com a empresa White Martins. Ministro, pois não. Só um minutinho, senador. Em março do ano anterior. Não, esse ano não, janeiro. Não, foi janeiro. Não, janeiro foi a verdadeira tragédia, eu citei aqui exatamente. E em março, o diretor da White Martins, senhor Lorival Nunes, enviou um e-mail ao Ministério. Desculpa, eu
Em março nós tivemos a primeira onda, que é 2020. A segunda onda, ele era em janeiro, dia 10, janeiro, dia 11, começou a segunda onda, a falta de oxigênio. E em 2021, foi aí que até os Estados Unidos nos colocou à disposição Boeing. Por que a gente nunca pediu aquele avião, ministro? Olha só, eu nunca me chegou todas as ofertas de entrega de oxigênio, eu aceitei todas. Se elas não foram concretizadas, eu não posso dizer porque não chegou. Nós tivemos dificuldade, Vossa Excelência conhece bem a nossa região, conhece, até porque serviu lá, trabalhou lá e nasceu, praticamente nasceu lá. Nós tivemos dificuldade de trazer. O general Fernando foi um grande... Foi ele que nos salvou ali. Ele nos ajudou muito, eu sempre faço questão de agradecê-lo aqui. Ele era o ministro da Defesa na época, nos ajudou bastante. Mas ontem eu cobrei do Ernesto Araújo aqui, por que ele não entrou em contato com a Venezuela para trazer o oxigênio, era só um telefonema dele. Mas teve um avião que teve uma jornalista chamada Rosiane Carvalho do Estado, ela fez essa matéria, tinha um avião que passou 9 dias sem ter uma resposta, e a gente precisando de transporte, que era um cargueiro americano, que foi colocado à disposição. A informação que eu tive do Ministério da Saúde teria repassado para o Ministério da Relações Exteriores. O senhor tem conhecimento disso? O que eu me recordo sobre exatamente o avião era de que para nós seria excepcional ter um avião. E todas as vezes que se apareceu a possibilidade, sim, nós queremos. E queremos, inclusive, com o próprio oxigênio, fazer uma ponte aérea em Miami e Manaus. Essa era a nossa posição sobre o assunto, especificamente sobre esse assunto. Mas eu pessoalmente não liguei para os Estados Unidos, nem fiz essa ligação. Não, eles colocaram à disposição. Pois não. Mas para complementar, senhor relator, O equívoco na data é 14 de janeiro. 14 de janeiro de 2021 deve ser a data que Vossa Excelência está se referindo. O que o presidente Omar está se referindo é que ontem, aqui em depoimento, o ex-chanceler Ernesto Araújo afirmou categoricamente que os Estados Unidos da América disponibilizou um avião equipado para transportar oxigênio e que pediu as especificações do governo do estado do Amazonas, aguardou 1, 2, 3 dias, não recebeu as especificações para informar o governo americano e que o Ministério da Saúde também não deu essas informações. Então, o que nós gostaríamos de entender, porque muitas pessoas morreram, se o Ministério da Saúde não deu essas informações ao Itamaraty, e por que o governo do estado não entregou essas informações que levaram a mais de 1.600 pessoas a morrerem no estado do Amazonas? Senador, com relação à posição lá de por que o Estado não fez, deveria ter feito, na minha análise. Agora, se não fez, tem que ser questionado. Agora, com relação ao Ministério se posicionar sobre o assunto, o Ministério, acho que nunca foi instado. O que eu soube do avião foi por telefone. E a resposta é sim, temos interesse. Tem que vir um avião. Quem é que está negociando isso? Quem é que está tratando disso? Essas foram as posições. Sim, o Ministério quer todas as possibilidades. Agora, em momento algum, me chegou uma solicitação de especificações ou demandas ou algo que eu devesse fazer pelo Ministério. Nós estávamos vivendo ali o fogo forte naquele momento. Ministro, especificamente, como e em que momento Vossa Excelência foi informado do risco de desabastecimento do oxigênio em Manaus? Pergunta concreta. Dia 10 à noite. Dia 10 à noite. Numa reunião com o governador e o secretário de saúde. Vossa Excelência tomou conhecimento desse e-mail de 14 de janeiro? Não. Da Wade Martins? Não tomei conhecimento. Já estávamos no meio da operação em Manaus. Se o apoio se o apoio solicitado tivesse ocorrido a tempo,
o problema de Manaus poderia ter sido evitado ou diminuído? Olha, a suposição, ela é uma suposição. E se tivesse feito, se não tivesse acontecido aquilo, se tivesse acontecido a balsa, então o assunto ele é muito profundo, senador. É claro que ações proativas, precoces, trazem resultados melhores. Então a resposta em tese, qualquer coisa tratada com precocidade, com velocidade, com presteza, traz respostas melhores. As autoridades amazonenses, por favor, ministro, a experiência negativa no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus e em alguns municípios do interior, depois a gente conseguiu com a FAB e com a ajuda colocar várias usinas de oxigênio nos municípios, e teve sim contribuição do Ministério da Saúde nesse sentido, não dá para você negar isso. Mas a experiência negativa que nós tivemos lá, isso aconteceu em outros estados e municípios depois. Também faltou oxigênio em outros lugares do Brasil. Aquela experiência foi negativa, infelizmente, mas depois também isso aconteceu em outros estados e municípios. Essas pessoas, os gestores desses estados e municípios, vendo essa experiência no Amazonas, por que eles não se prepararam para isso? Deveriam ter se preparado. Só para corrigir aqui nós já temos o acesso a um inquérito do Ministério Público que trata de Manaus, e a informação que lá existe é que o Ministério da Saúde foi informado da iminência de falta de oxigênio no dia 8 de janeiro, por um representante da empresa chamado Petrônio. Esse ofício, inclusive, está lá. Está equivocada essa resposta. Bom, depois então, eu lhe passo. nós vamos fazer Falando do processo que foi verificação. Houve esse e-mail. Ministro, só para declinar que essa resposta foi dada pela Advocacia Geral da União no processo no STF. Deixa eu dizer para o senhor, isso causou toda essa confusão, foi na leitura do e-mail que a White Martins mandou para esse e-mail, eu também tenho ele aqui, eu vou lhe passar. Ele é um e-mail que foi mandado para a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Vossa Excelência não precisa responder, ministro, porque esse processo está sob sigilo. Eu espero que a gente não toque mais nesse assunto aqui. Vamos passar essa parte. Não? Por favor, não. Na realidade, ele tem um habeas corpus preventivo em que dar a ele o direito é individual e intransferível Mas não, dele. não, É isso que eu estou falando, Eduardo. Nós não podemos falar sobre o processo. O direito é do ministro Pazuello. Não, Eduardo. O processo que está aqui que está sob sigilo, não Eu ele. falei, o processo Está vazando informação, é isso. Ok. Nós não podemos falar sobre o processo. Vazamento de informação. Mas sobre esse assunto, se o senhor permitir, Vamos tratar do processo, né? não. Eu só queria... Senador, senador Humberto, posso dar essa resposta para o senhor ainda? Não. Esse assunto ficou Eu acho que a gente se respeitar uma decisão que protege o sigilo do processo, nós teremos ido caminhando. Por isso que eu estou dizendo para Vossa Excelência que não precisa responder, porque essa informação é do processo sob sigilo. Essa informação é praticamente pública já. Se não me engano, saiu da imprensa isso. É público isso. O ministro pode falar. Pode falar sobre isso. Quem não pode é os senadores expor partes do processo que está Eu estou falando o seguinte, como esse processo chegou sob sigilo aqui no Senado, e quem tem acesso ao processo é de conhecimento, então... Mas a informação sobre a AGU, presidente, é pública. Tá bom, olha só. Perguntando objetivamente, as autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Somente no dia 10 à noite. Dia 10 à noite. Quando, dia 10 à noite, quais medidas foram tomadas pelo Ministério? Bem, eu começo a colocar o seguinte. Estava em Manaus com a minha equipe, já tinha levado para Manaus todos os secretários, porque isso é uma coisa que a gente já vem conversando há bastante tempo, eu e o senador Eduardo Braga. Então a gente já vinha acompanhando assuntos de Manaus, olhando de per si, e, claro, não havia a discussão ainda conosco sobre oxigênio, mas havia uma curva de contaminação alta, havia
colapso nos hospitais e a gente, na minha interpretação, o ministro à época precisava avançar para lá o meu gabinete, com os meus secretários, para poder de lá tomar as decisões imediatas e resolver o problema. E ajudar a resolver o problema, né? Não deixar acontecer uma catástrofe. Então, essa foi a razão de ter ido com a minha equipe para Manaus no dia 10, domingo. E direto para a reunião com o governador. No dia seguinte, às 7h30 da manhã, eu me reuni com a White Martins. Às 7h30 da manhã de segunda-feira. E nesta reunião, a White Martins colocou para mim que sim, estava com dificuldades logísticas grandes. Porque ela recebia, na realidade, isso vai ser mais longo, eu não quero virar prolixo aqui. Mas a White Martins ali naquele momento disse que estava com dificuldade de cumprir a etapa dela. Porque estava com atrasos na chegada de balsas de Belém e aquilo que estava quebrando a lógica dela de estoques em Manaus. Então, no próprio dia 11, na segunda-feira, depois da reunião da White Martins, eu achei necessário fazer a abertura do Centro Integrado de Coordenação e Controle com o Estado, o município e as Forças Armadas. E nós fizemos, então, às 16 horas, a abertura do centro e puxamos a coordenação logística para o centro. No dia 12, já chegou a primeira aeronave trazendo oxigênio líquido. Então, eu queria colocar aqui aos senhores que quando nós entramos com bastante força. Nós chegamos no dia 10, no dia 11 abrimos o Centro Integrado de Coordenação e Controle e já na sequência, no dia 12, já começaram a chegar as aeronaves trazendo mais oxigênio. E daí, só uma dúvida, por favor, interrompendo. Senhor, a competência para fornecimento de oxigênio era de quem? Do Estado. Isso. Do Estado. E faltou alguma coisa por parte do governo federal para assessorar, apoiar? Não, nada. Não, olha só. É preciso compreender a missão do Ministério. A missão do Ministério, programa, coloca recurso e essa é a lógica. A execução plena é do Estado e do município. Isso não há essa discussão. Quando nós fomos a Manaus, era porque nós estávamos vendo que a situação não estava boa. Não estava boa. Nós não sabíamos ainda de oxigênio. No momento que eu soube de oxigênio, eu já comecei a agir. Imediatamente. E coloco dessa forma porque foi exatamente o que aconteceu. Ministro, eu tenho algumas perguntas objetivas aqui sobre essa questão. As autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Não alertaram, apenas no dia 10 à noite. Isso.